Paz do Senhor. Há dias que eu não entro, no meu canal, mas hoje Deus colocava uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma palavra que se encontra em Salmo 56, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo. O dia inteiro eles me atacam e são muitos os que lutam contra mim. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus, Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo, pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Aleluia. Que nessa passagem Davi estava sendo perseguido pelo seu inimigo, Estava se escondendo de Saul, mas foi pego pelos filisteus e ele estava em grande aperto. E a passagem diz que ele teve medo, Temos muitos personagens da Bíblia que também tiveram medo, não é verdade? Rei Josafá teve medo daquela grande multidão. Jairo, quando estava esperando pelo Senhor, que Jesus estava indo para a sua casa e parou para atender ao pedido daquela mulher do fluxo de sangue. E a palavra diz que Jairo teve medo. E Jesus, vendo o medo no coração de Jairo, Jesus falou: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Troque o medo pela fé. E vemos também alguns outros que tiveram medo, mas escolheram crer, como o rei Davi, Quantos inimigos o perseguiam diariamente, mas ele, aqui na sua palavra, ele diz que quando ele está com medo, ele confia em Deus Todo-Poderoso. Ele confia em Deus e louva pelo que Ele tem prometido. Ele prometeu dar vitória, então confie e aguarde louvando. Aleluia, que aquilo que Ele prometeu Ele fará. Então, Davi, ele escolheu crer. Eu também escolhi crer. Na hora da angústia, da aflição, de ter passado por momentos difíceis, eu também escolhi crer. E eu coloquei essa passagem do Salmo 23 no meu coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Foi assim que eu venci, louvando, naquele apartamento, ali aguardando essa cirurgia. Passei por uma, passei por duas, mas crendo que o Senhor me daria vitória, porque Ele já havia me prometido. Então eu escolhi crer naquilo que o Senhor havia me prometido, assim como o salmista. Aleluia, Deus. Então nós sabemos que a fé não tem nada a ver com sentimento, nem é uma resposta passiva diante de circunstâncias adversas. Fé é uma escolha consciente para agirmos de acordo com a palavra de Deus.
Se a palavra de Deus diz que devo escolher confiar e agir de acordo com ela, caso contrário, minha fé é morta. Eu tenho que escolher crer e realmente crer. Aleluia. Aleluia, Jesus. A fé, como tudo mais, cresce e se fortalece por meio da prática. Assim como um músculo, quanto mais você o exercita, mais ele cresce. E assim é a nossa fé. Temos que praticá-la. Mas o ponto de partida é sempre a palavra de Deus. Romanos 10:17 nos fala: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Simplesmente não existe outro caminho para crescer na fé, exceto ouvindo a palavra e agindo de acordo com ela. Se ela nos diz que eu tenho que crer, então eu tenho que crer, né? E a fé vem ao ouvir. Ouvir, colocar no coração e praticar. A fé requer um compromisso que nos tire da dúvida e da indecisão e nos leve à palavra de Deus. Aleluia. Um dos inimigos da fé é o medo. Eu costumo dizer que o maior inimigo da fé é a dúvida e o medo. Porque quando você está duvidando, a palavra diz que aquele que duvida é como as ondas do mar, né? Vão e voltam, vão e voltam. Então, são os maiores inimigos da nossa fé, a dúvida e o medo. Por isso que o Senhor falou para Jairo: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Quando você é tentado a ficar com medo, escolha confiar em Deus. Pela vitória sobre seu problema, você verá o medo desaparecer. Aleluia. Glória a Deus. Além do medo, as preocupações e os problemas do dia a dia ameaçam diminuir a sua fé. Entregue suas preocupações e esses problemas a Deus imediatamente, sendo que Ele quer carregá-los para você. Entregue a Deus os teus problemas, tuas preocupações, teus medos. Ele já levou sobre si, né? Todas as nossas dores. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louve o Senhor, porque nossa fé tem como base a sua palavra imutável, que vem da natureza imutável de Deus. Quando somos tentados em nossa fé, devemos orar e pedir que Deus nos dê uma pureza de propósito em nosso coração. Os próprios discípulos, né, pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Se você acha que a sua fé está tão pequenininha, menor do que um grão de mostarda, né? Porque a Bíblia diz que se for do tamanho do grão de mostarda, você pode dizer aos montes, né? Transporte-se para os mares. Aleluia! E eles serão transportados. Peça ao Senhor para aumentá-la. Aumenta a minha fé, Senhor. Quando somos tentados em nossa fé, devemos orar e pedir a Deus que nos dê uma pureza de propósito em nossos corações. Ao pedirmos a Ele uma vontade que resista e fique firme na verdade que conhecemos, podemos esperar que o Espírito de Deus ilumine as Escrituras para nos dar um caminho claro a cada dia. Aleluia, Deus. O Senhor, nesta manhã, Ele diz para mim e para você: escolha crer, escolha confiar, escolha buscar a este Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes as tempestades nos atingem de repente,
Ninguém espera uma tempestade na sua vida. Ninguém espera um diagnóstico inesperado. Ninguém espera, aleluia, uma enfermidade que de repente apareça. Aleluia. Mas todas essas tempestades que vêm sobre a nossa vida, creia que você não está só no barco. Você não está só. Deus está contigo. Assim como naquela passagem de Lucas. Aleluia. Jesus estava dormindo na proa do barco. E de repente, porque as tempestades elas chegam de repente. E os discípulos ficaram apavorados. Tentaram resolver. Tentaram remover a água de dentro do barco. Tentaram ajustar as velas do barco. E Jesus ali, tranquilo, dormindo. Eu acredito que ele não estava dormindo. Ele estava só vendo até onde eles iriam lutar. Aleluia. Contra aquela tempestade. Sem Jesus. Sem chamá-lo. Aleluia. Glória a Deus. E quando eles viram que não conseguiriam sem Jesus, chegaram para o mestre e disseram: Mestre, não se te dá que morramos? Quer dizer, tu não está preocupado com o que está acontecendo conosco? Aleluia. Mas o Senhor estava vendo tudo. E o Senhor falou para eles: homens de pouca fé, quantas vezes vocês já me viram ressuscitar mortos? Aleluia. Curar enfermidades, curar coxo, mudo, surdo. Levantar um morto de 4 dias. E vocês ainda não têm fé? Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes o Senhor já nos deu vitória. Aleluia. Quantas vezes o Senhor já te deu vitória. Sobre coisas que você achava que não tinha mais solução, não tinha mais jeito. E o Senhor chegou e deu vitória. Creia que o Senhor está no teu barco, só esperando você clamar, só esperando você chamar. Você não está sozinha. O Senhor está no teu barco. Chame por Ele, através do louvor, da oração, da humilhação. Desperte o Mestre, com o teu louvor, com a tua adoração. Aleluia. E ele se levantará e dirá ao mar: acalma-te. Vai repreender o vento, a tempestade, porque ele é o dono, ele é o Senhor do céu, da terra e do mar. Aleluia. E eles têm que ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Tem que se submeter às ordens do Mestre, porque Ele é o Criador. Então, nesta hora, eu te convido a crer. Não importa o que você está passando, não importa a situação, não importa, aleluia, a tempestade que você está enfrentando, saiba que o Senhor está no teu barco. O Senhor mesmo se admirou da pouca fé daqueles homens. Jesus estava tranquilo, porque ele sabia, aleluia, que no momento que ele se levantasse, repreendesse o vento, repreendesse as ondas, eles iam obedecer. Eles iam parar. O mar revolto iria parar. O vento impetuoso iria parar. Aleluia! Então creia que o Senhor se levantará e colocará tudo no seu devido lugar e te dará a vitória. Assim como Ele me deu, Ele também te dará. Assim como Ele deu a Davi, o rei Josafá.
Aleluia. A Jairo. E há muitos outros que também tiveram medo, mas escolheram crer. Escolha crer. Aleluia. E você verá o agir de Deus na tua vida. Aleluia, Jesus. Escolha crer. Eu escolhi crer. Estou aqui contando e falando da minha vitória. Em nome de Jesus, receba essa palavra nesta hora para você. Reflita e guarde no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.